Meus amados, boa noite, a paz do Senhor. Os irmãos estão alegres? 4 pessoas, os irmãos estão alegres? Motivo de alegria, satisfação, poder estar aqui essa noite, também com a missão de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Estamos vindo de uma semana de festa, culto todos os dias, e sem dúvida foi um derramado do Senhor aqui. Eu tive a oportunidade de estar aqui ao menos uma noite, fui profundamente abençoado terça-feira passada com uma palavra, com um ambiente profético, porque esse aqui é um território profético, é o território do Senhor, onde Deus fala, onde Deus cura e aonde Deus manifesta a sua palavra. Minha gratidão, pastor Jeová, por nos convidar a estar aqui também ministrando a palavra. Nós estamos ali situados em Samambaia, temos 4 igrejas ali, e nós servimos ao Senhor na igreja caçula, Está indo para 7 anos agora, e Deus tem feito coisas grandes ali naquele lugar. Peço até perdão pelo atraso, não tenho esse costume, mas nós estamos um propósito de oração às terças-feiras com obreiros e líderes lá na igreja. Esse final de semana próximo nós vamos ter um congresso de jovens, e sem dúvida Deus fará coisas grandes ali naquele lugar. Mas chegamos, estamos aqui, eu estou acompanhado do obreiro Moisés, está comigo, dá um sinal com a sua mão aí, querido, está comigo aqui nessa noite também, para juntos adorarmos. Deus abençoe o pastor Marcos Calil, esse homem de Deus, sua família que está aqui à frente, esposa, filho. Deus continue honrando sua vida, sua casa. Pastor José Alves, pastor Jotinha, nosso Billy, Danusa, todos, Etevaldo, todos os irmãos que nós temos uma amizade, um laço fraterno de relacionamento aqui ao longo de tantos anos neste lugar. Pegue a sua Bíblia. Eu tenho aprendido que quando se vai falar para uma quantidade numerosa de pessoas, como está aqui hoje, tem que procurar ser o mais simples possível. Eu estive orando e Deus me deu um texto conhecido, João capítulo de número 11. Eu queria que você localizasse esse texto. Ao final do nosso culto, nós temos alguns livretos ali, são livros de bolso, fácil de serem lidos, Você vai poder ter acesso a esse material. Tem alguns temas ali, esse Pés como os da Corça nos lugares altos, é um livreto pequenino, uma mensagem extraordinária, muito poderosa. Pastor Josué Gonçalves escreveu diversos livros, dentre eles essa coletânea, Família, Meu Maior Patrimônio. Esse aqui fala sobre o poder curador do perdão, está lá também. E pastor Silmar Coelho esteve conosco aqui semana passada, e ele escreveu esse livro aqui, Como se tornar alguém inesquecível. Cadê os inesquecíveis? Não, mas aí eu já te esqueci já. É como ser alguém inesquecível, tá? Tá lá, são mensagens escritas, estarão à sua disposição. Eu estava algumas semanas atrás no nosso evento de homens, um evento muito abençoado. O César está de parabéns com a comissão. Mais um ano realizaram ali o acampamento Homens para Valer. Eu tive a oportunidade esse ano também de compartilhar uma palavra. E no final da tarde do dia de sábado eu estava orando no monte, e eu comecei a me lembrar sobre algumas promessas de Deus, que Deus fez ainda quando eu cheguei a essa casa, 2000, fevereiro de 2000 mais ou menos. Mas aproximadamente 23 anos atrás, sucessivas vezes Deus usou profetas aqui nesse lugar para falar comigo, não só comigo, mas também com o diácono Márcio Aquino, muitas vezes. Mas houve uma vez que isso foi muito forte, porque eu estava daquele lado e ele estava desse, e o pregador da noite chamou a mim, chamou a ele também, e nós dois viemos ao altar. E eu lembro como hoje aquela palavra, o pregador dizia em nome de Deus, ele falou: você vai ser um pastor de uma igreja, e você vai ser presidente desse ministério. 23 anos se passaram, e é exatamente o que está acontecendo hoje. O diácono Márcio Aquino é o braço direito do pastor Jeová, e eu estou há quase 7 anos pastoreando uma igreja, uma congregação da Batista Ebenezer. Você pode se alegrar por isso, meu querido? A Bíblia diz: passarão céus e a terra, mas as palavras de Deus jamais passarão. Então o que Deus falou a teu respeito vai acontecer. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o que Deus falou a teu respeito vai acontecer. João capítulo 11, o texto bíblico diz no versículo de número 21, está escrito assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus,
Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: quem disse? Quem disse? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Eu não quero me prolongar nessa noite, mas eu queria que você olhasse esse texto com muito carinho, nessa noite de vitória, culto da vitória. O texto do capítulo de número 11 é um texto extremamente explorado, por não dizer um texto de escola bíblica dominical. Todos nós conhecemos o relato, a descrição, e que o autor está narrando acerca de um acontecimento ímpar que ocorrera no ministério terreno do nosso Senhor Jesus, quando passando por essa terra, realizou diversos milagres de curas, de ressurreição, de restauração, de libertação na vida de muitas pessoas. Mas é importante analisarmos o texto a partir do seu contexto, porque você sabe que neste período em que está sendo narrado essa história, Jesus estava sofrendo uma grande perseguição, pelo único fato de, no versículo de número 30 do capítulo 10, o capítulo anterior, Jesus ter proferido uma informação que incomodou o coração de muitos fariseus e também judeus. O texto vai dizer que Jesus proferiu a seguinte afirmação: eu e o Pai somos um. Ele está, de alguma maneira, revelando a sua divindade. Ele está dizendo: vocês estão vendo um, mas na verdade somos três. E aí começa a desencadear uma grande perseguição. Versículo 31 vai dizer que os judeus pegaram pedras para executá-lo. Queriam apedrejá-lo por ele ter dado esta informação. Então, o período em que está sendo narrado essa história não é um momento tão bom, porque está havendo uma grande perseguição no ministério do Senhor Jesus. Mas é importante também olharmos para esse texto a partir dos primeiros versos do capítulo 11, que vai informar acerca de uma família que morava em um vilarejo chamado Betânia. A Bíblia faz questão de trazer, sinalizando que esta Betânia é a mesma aldeia de Maria e de sua irmã Marta, porque fez a citação inicial de Lázaro. Então, olhamos aqui uma família de 3 pessoas, e por ordem cronológica de nascimento: Marta mais velha, Lázaro do meio e Maria a caçula. Uma família pequena, mas nem por isso Jesus deixou de fazer parte dela. O texto vai dizer que esta família, ou mais propriamente esta Maria, que era uma das integrantes desta família, é exatamente uma pessoa que teve uma ação de marcar o ministério do Senhor Jesus. Você sabe que a Bíblia, ela fala de diversas Marias. Maria, mãe do mestre, por consideração. Sabemos também de Maria Madalena, muitas outras. A Maria de Lucas capítulo 7, também chamada de mulher pecadora. Mas essa Maria, o autor faz questão de dizer que foi aquela que ungiu o Senhor com unguento e enxugou os pés com seus cabelos. João está dizendo que esta Maria é a Maria de Marcos capítulo de número 14. É aquela mulher que entrou sem convite na casa de Simão e marcou o mestre, quando alguns ali, olhando aquela ação da mulher, disse: não deveria ter feito isso, porque o que você está derramando sobre ele poderia angariar recursos para ajudar aos pobres. Jesus parte em defesa dela e vai dizer: não a molestais, porque ela fez boa ação para comigo. Então essa Maria é Maria de Marcos capítulo 14. E o texto continua a desenrolar a história. O versículo 3 vai dizer que esta família mandaram dizer a Jesus: está enfermo aquele a quem tu amas. Então imagine você, uma família bonita, uma família linda, uma família unida, porque você vai ver em vários episódios eles reunidos. Se você é uma pessoa amante das Escrituras,
Você já deve ter lido Lucas capítulo de número 10, a partir do versículo 40, em uma ocasião em que Jesus está exatamente dentro da casa de Lázaro, e era uma família simples, inclusive economicamente, porque na ocasião Marta está correndo de um lado para o outro, Maria escolhe a boa parte e fica ali aos pés do mestre ouvindo o seu ensino, até o ponto em que Marta vai se desagradar do comportamento da irmã e vai pedir ao mestre que fale com ela. Jesus vai lhe dar uma lição dizendo: ela escolheu a boa parte e não lhe será tirado. Eu tenho nessa noite uma palavra para te dizer. Você poderia estar em vários lugares, inclusive no jogo da seleção brasileira que está acontecendo aqui em Brasília hoje, mas você escolheu a boa parte. Você escolheu estar no culto da vitória. Você escolheu estar aqui nesta campanha, nessa terça-feira. E eu quero te dizer que aquilo que Deus vai derramar e vai entregar para você, nada e nem ninguém vai poder te roubar. Você pode dizer amém por isso, querido? Alguém pode dar glória a Deus por essa palavra? Olhe para o texto. Mandaram-lhe, pois, dizer: está enfermo aquele a quem tu amas. Não sabemos quem foi. Não temos o conhecimento. Quem são essas pessoas que levaram o anúncio do problema que está acontecendo dentro da casa de Lázaro, de Maria e de Marta? Mas uma coisa é certa, a informação chegou. Estes, ao meu ver, são intermediários que buscam a Jesus para ver o nosso bem. Você sabia que tem muitas pessoas que oram por você e você não sabe? Tem muitas pessoas que fazem campanha por você e você não sabe. Mas o que é mais importante observar no texto é que, embora não sabemos aqui quem foi levar o anúncio do problema ou o pedido da solução, o importante é saber que o pedido chegou até Jesus. Então eu libero uma palavra sobre a tua vida nessa noite, nesses minutos, poucos minutos que nós iremos ministrar aqui. A notícia das tuas necessidades chegarão ao endereço certo. Tu não entendeu, não? A notícia das tuas aflições chegarão ao endereço certo. A notícia dos teus problemas chegarão ao endereço certo. Jesus está aqui e já tem conhecimento daquilo que você tem passado e vai trazer uma resposta para a sua vida. Eu sempre digo, Deus tem a resposta, não importa qual seja a pergunta. Você crê nisso, meu querido? Mandaram, pois, dizer a ele: está enfermo aquele a quem tu amas. O importante não é quem leva a informação, o importante é que ela chegou. Jesus toma conhecimento deste fato, de que há um problema, que há uma aflição, que há uma dificuldade dentro dessa casa. E o texto vai dizer, juntamente com seus discípulos ali, quando ele recebe essa palavra, quando ele recebe esse pedido, logo ele profere uma declaração pública aos seus ouvintes e ao grupo dos 12. Ele diz no versículo de número 4: esta doença ou esta enfermidade não será para a morte, mas com a finalidade de que o Filho de Deus por ela seja manifestado. Então o que nós aprendemos aqui com esse texto? É que nem todo mal que nos acontece ou que nos acomete é para mal. Jesus está dizendo que essa enfermidade não era para a morte, embora este homem veio a óbito. Você sabe que há alguns textos na Bíblia que mostram que Jesus curou, libertou, salvou, e diz ali também, em esses textos, o motivo ou a causa daquele problema que aquela pessoa estava vivendo. João capítulo de número 5 vai dizer, após o paralítico do tanque de Betesda ser curado, lá no templo, Jesus vai encontrá-lo e vai dizer: vejo que tu estás curado, não peques mais, para que não te aconteça uma coisa pior. Naquela ocasião, Jesus revela causa e efeito, ou seja, consequência de atos. Não peques mais, para que não te aconteça uma coisa pior. Jesus estava dizendo que aquela paralisia, ela tinha origem no pecado. João capítulo de número 9, está passando Jesus com os seus discípulos, e de repente eles olharam um cego de nascença. O que é um cego de nascença? Uma pessoa que nasceu sem um globo ocular. Na ocasião perguntaram a Jesus, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascessem assim? Porque dentro da tradição judaica acreditava-se que a pessoa que nascesse com algum tipo de deformidade congênita, ou deformidade física, aquilo tinha sido algum motivo de pecado dos pais.
inclusive ao ponto de alguns acreditarem que cordão umbilical transmitia pecado. Um absurdo, porque isso não é real. Mas quando eles perguntam a Jesus, Jesus vai revelar. E ele vai dizer, não foi ele e nem os pais dele que pecaram, mas ele nasceu sem esse globo ocular, ou ele está cego assim, a fim de que a natureza divina do Filho de Deus seja manifestada na vida dele. Então, qual é a lição que nós aprendemos aqui? Precisamos entender o propósito, senhores. Deus nunca abandonou você, como também nunca abandonou a Jesus. Mas mesmo assim, na caminhada do Mestre, lhe aconteceram coisas difíceis. Precisamos compreender o propósito. E é isso que ele está falando aqui. O que está acontecendo na vida dessa família não é para a destruição deles. Eu vou chegar e vou mudar estes fatos. Aleluia. Eu vou transformar essa história. Eu vou mudar essa circunstância. Veja que quando Jesus recebe a informação, se você contar, você vai chegar à conclusão que quando Jesus recebe o pedido, na verdade Lázaro já estava morto há um dia. Por quê? Porque quando Jesus recebe o pedido, ele vai ficar ainda 2 dias no lugar, chegando no 4º dia que o homem já estava sepultado. Então, na verdade, quando o anunciador está conversando com Jesus, o homem já está morto. Mas Jesus está dizendo aqui, essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade não é para a morte. Esta enfermidade não é para a morte. Mas a morte acometeu. A morte chegou. O problema se estabeleceu. E existe uma palavra no texto que está no versículo 6, que vai dizer assim: ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar. Esse termo ficou ainda 2 dias no lugar, eu traduzo como uma espécie de demora. Você olha esse texto e enxerga o termo demora aí. Porque você está precisando que ele faça hoje. Na verdade, você estava precisando que ele fizesse ontem. E você continua aguardando e parece que ele não vem. Os discípulos também viveram isso. Mateus capítulo 14. Jesus está orando em cima do monte, os discípulos estão no meio do mar da Galileia, e a Bíblia diz que a tempestade vem, começa a balançar a embarcação, e eles achavam que ia morrer. Na 4ª vigília da noite, entre 4 e 6 da manhã, quem vem caminhando sobre as águas? Jesus dizendo: o problema que está assombrando vocês, eu sou maior do que ele, porque ele está debaixo dos meus pés. Então nós precisamos entender o propósito. Você pode dizer assim: pastor, eu sinto que em alguns momentos da minha vida Jesus demorou. Quando Jesus fala que essa enfermidade não é para a morte, ele não está agindo com uma espécie de negação. Ele simplesmente está afirmando que ela não triunfará. Ou seja, está acontecendo agora, mas não será perpétua. E aí você que gosta desse termo demora, isso aí é um termo utilizado na linguagem humana, porque Deus não conhece essa palavra. Jesus demorou? Não. Mas se você quer usar esse termo que ele tenha demorado, vamos dizer então que Jesus tenha demorado. Mas por que ele demorou? Certamente foi porque ele amava esta família. E o objetivo era fortalecer a fé destes integrantes com um milagre ainda maior. Esta enfermidade não é para a morte. O versículo 7 vai dizer que Jesus vai novamente para a Judeia. Para chegar em Betânia, era preciso passar pela Judeia. E eu já te falei o que está acontecendo na Judeia. Há um problema na Judeia. As pessoas não querem Jesus na Judeia. E Jesus precisa passar pela Judeia. Não é à toa que um dos discípulos vai dizer: Senhor, nós acabamos de vir de lá, mas já que o Senhor está querendo ser apedrejado, nós vamos contigo também para passar esse vale, essa luta, esse apedrejamento. Em dado momento em que Jesus está se dirigindo para lá, ele vai dizer de maneira clara: Lázaro morreu. Mas eu me alegro por vós de que eu não estivesse lá, para que vocês acreditem, mas vamos ter com ele. Então começa a se manifestar o propósito dessa ocorrência na vida dessa família. Jesus acabou de dizer aqui no versículo de número 15: ele morreu, mas eu me alegro por causa de vocês. Quem são vocês? Os 12.
Jesus está dizendo: eu me alegro pelo fato de que agora vocês verão eu fazer uma coisa inédita. Irmão, Jesus sabia o que iria acontecer. Então aqui era uma oportunidade para os discípulos crerem mais nele. Por quê? Porque ele conhece o final da história. Quem não conhece o final da história é eu e você, mas ele conhece o final da história. E o final da história com Jesus é sempre positivo. Alguém acredita nessa palavra? Agora eu elenquei algumas coisas e já até começando a encerrar. Escute. Jesus tinha o poder para evitar os elementos da crucificação, sim ou não? Sim. Mas não alterou os fatos por obediência. Ele poderia invocar uma legião de anjos que o tirassem daquela condição do Getsêmani, mas ele não fez por obediência. E eu aprendi que se nós desejarmos que a nossa fé cresça, não devemos evitar aquilo que a coloca em provação. Nós queremos vitórias, mas não queremos enfrentar as provações. Nós desejamos os milagres de Deus, mas às vezes não estamos dispostos a aguardar. E aguardar é um processo na vida do ser humano, e não é um processo fácil de ser enfrentado. Essa família está aguardando Jesus. Há uma delas que já está totalmente sem estrutura, desesperançosa, cabisbaixa, abatida. E talvez foi assim que você chegou aqui hoje. Talvez é assim que você está nos assistindo, nos ouvindo aí da sua casa, pela internet. Mas eu tenho algo de Deus para te dizer aqui nessa noite. Não se apegue com aquilo que Deus não fez. Crie expectativas por aquilo que Ele está por fazer. Porque às vezes você fica apegado, porque eu fiz aquele concurso, eu acreditei que eu ia passar e não passei. Porque eu acreditava que eu ia comprar aquele carro. Porque eu acreditava que eu ia viver aquela promessa. Porque eu acreditava e não aconteceu. E você fica anos e anos remoendo isso dentro de você, porque você não viveu aquilo. E isso começa a criar dentro de você um bloqueio espiritual. Porque você começa a achar que Deus é mau, que Deus demora, que Deus quer te punir, que Deus não quer ver você feliz. Não há nenhum desejo em Deus em ver o teu fracasso, meu querido. Porque você é representante de Cristo na face da terra. Mais do que esse RG que você carrega dentro da tua bolsa aí, você carrega a identidade do Senhor Jesus. Então é oportuno e é desejo divino de ver a sua vida próspera e abençoada. Tem meia dúzia para levantar a mão e glorificar a Deus se você crê nessa palavra. Quando Jesus chegou, versículo 17, 4 dias havia se passado da cerimônia fúnebre. A Bíblia diz no versículo 19 que muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria por causa do irmão. Porém, quando Marta tomou conhecimento que Jesus estava na entrada da cidade, o texto vai dizer que ela saiu ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Maria também ficou sabendo que Jesus havia chegado. Mas só Marta que vai. Talvez um apego maior da Maria com Lázaro, com o irmão. Talvez um sentimento maior que ela tivesse com o irmão do meio. Talvez o nível espiritual dela não estivesse no mesmo nível que Marta. Podemos pensar muitas coisas aqui. A bem da verdade é que o retrato que nós enxergamos é o retrato de uma pessoa que quer ficar isolada. Isolada porque Deus não realizou o que ela queria. E talvez é assim que você se sente. Porque você ansiou algo, você desejou, você orou, você fez campanha, e chegou aquele dia que aquilo que você queria que acontecesse, deveria acontecer e não aconteceu. E você fica como esta mulher isolada. Deixa de crer, deixa talvez de confiar. Maria fica em casa, Lázaro
Marta vai. Quando Marta vai ao encontro do Senhor, a palavra é: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E eu quero mostrar algo para você nesse texto, porque quando ela diz assim: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, ela estava dizendo: a tua presença física alteraria o fato que acabou de acontecer. Mas eu vim nessa noite dizer que a presença de Jesus, ela não é amuleto. Ele pode estar e mesmo assim permitir que aconteça. Viu que não sai um glória a Deus? Mas isso é uma verdade. Ele pode estar e mesmo assim permitir que aconteça algumas coisas. E até muitas das vezes desagradáveis. Lutas, provações. Por que o salmista escreve tanto sobre desertos e dificuldades? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso é experiência própria. Isso é experiência própria. Ele passou por essas fases na sua vida. Veja o apóstolo São Paulo no capítulo de número 6 da carta à igreja em Éfeso. Ele vai dizer: revestivos de toda a armadura de Deus. Para ir para onde, irmão? Para o parque shopping? Para ir para água mineral? Revestivo de toda a armadura de Deus para enfrentar batalhas, guerra, principado, potestades. Porque na vida do crente haverá batalhas e potestades, dificuldades e guerras também. Faz parte, senhores, é um combo. Não é um self-service que eu entro num restaurante e eu saio escolhendo: eu quero brócolis, eu quero só um pouquinho de massa, aquela carne mal passada. Não existe isso. Cristianismo é combo e pacote completo. Quando você decidiu andar com Jesus, Jesus decidiu andar contigo, Ele está junto com você. Vai vir adversidade, vai vir dificuldade, vai vir problema, mas vai ter Deus todos os dias na tua caminhada, para te consolar, para te orientar, para pegar na tua mão, para não deixar você parar. Alguém pode dar brado de glória a Deus? Não deixar você parar. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Deixa eu dizer uma coisa bem verdadeira para você. O princípio que rege as coisas espirituais, quando você começa a lutar com as armas corretas, antes que as coisas se resolvam, elas são tendenciosas a piorarem. Você descobre as armas certas para lutar, e você começa a lutar por um casamento, por um filho, por uma empresa, pela saúde de alguém. E parece que quanto mais você ora utilizando as armas corretas, as coisas são tendenciosas a ficarem piores. E tem dias que você acorda e você se pergunta: meu Deus, vou parar de orar, porque eu comecei a orar, foi pior. Quando eu não orava, a situação estava até mais calma, mas eu comecei a orar, ficou pior. Porque isso aqui é o princípio que rege as coisas espirituais. Quando você começa a usar as armas corretas, as coisas são tendenciosas a piorarem. Mas quando elas piorarem é porque a vitória está chegando, está virando uma esquina ali. Não, tu não entendeu, lá no fundo lá, levanta a tua mão e pega essa palavra. Se a fornalha esquentou 7 vezes, meu filho, é porque a vitória do Senhor está chegando na tua vida. E eu quero declarar essa palavra ainda este ano. O ano não fechará da forma que as coisas estão. Você ainda vai subir aqui neste altar, vai pegar esse microfone e vai testemunhar e dizer: eu passei pela aflição, mas Deus passou comigo e me deu a vitória. Me deu a vitória. Agora veja, após ela dizer: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, logo em seguida ela vai complementar a fala dela dizendo: Senhor, mas eu sei que tudo quanto tu pedires a Deus, Ele vai te conceder. Se o Senhor orar aí, Ele vai te atender. Vai acontecer. Jesus ouviu esta informação e vai dizer: teu irmão há de ressuscitar. Senhores, 4 dias no sepulcro, teu irmão há de ressuscitar. Teu irmão há de ressuscitar. Aí Marta fica espiritual na hora, muito espiritual. Senhor, eu estou sabendo, né? Eu sei sim que Ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Ela está falando do arrebatamento. Ela ficou espiritual assim do jeito. Não, no último dia eu sei que vai acontecer. E aí Jesus vai dizer o que para ela? Eu sou.
Jesus não está dizendo que ele foi ontem. Ele está afirmando que ele é agora. Salmo 68, versículo 4, diz que o nome de Deus é já é agora. Talvez o que você está esperando para amanhã aconteça ainda hoje. Eu estou sentindo muita graça de Deus aqui para liberar essa palavra sobre a tua vida, meu querido. Pega essa palavra. Deus vai te surpreender por esses dias. Deus vai surpreender a tua empresa por esses dias. Deus vai surpreender o teu casamento por esses dias. Os teus filhos que estão afastados, eles voltarão. Essa situação que está tumultuada, Deus vai colocar tudo no lugar. Eu sou hebraico, eu não mudo, sou invariável. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olhe para cá. Passo primordial para nós vivermos os milagres é ser espiritual. Diga para o teu irmão, passo primordial. Vira para 2 ou 3 e diga, o passo primordial para nós vivermos milagres é ser espiritual. E há indícios quando uma pessoa é espiritual. Por quê? Porque ela muda o vocabulário dela. Ela para com aquela história de dizer, eu senti, eu achei, eu desejei. Deus falou, Deus revelou, Deus me mostrou, Deus falou comigo. É diferente. Uma pessoa que ela vive nesse âmbito da carne, só esperando ver o que acontece um dia após o outro, ela fica, eu desejei, eu quis, eu achei, eu pensei. Não! Um homem e uma mulher espiritual, ele diz, eu falei com Deus e Deus falou comigo. Eu estava na igreja e Deus me respondeu. Eu tive um sonho e o Senhor me revelou. Cadê os espirituais aqui dessa igreja? Aqui do meu lado esquerdo tem espiritual. Cadê? Faz um barulho de pentecostal aí. Cadê quem vai morar no céu aqui no meio da glória a Jesus? Aí os espirituais, meu lado direito. Faz barulho de crente pentecostal aí, se você vai morar no céu, meu irmão. Nosso vocabulário muda. Mas vamos encerrar. Jesus conversou com ela. O versículo 28, o texto vai dizer, dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, mestre está cá e chama-te. Jesus está conversando com Marta, senhores, na entrada da cidade. Maria não estava lá. Mas logo depois a Bíblia vai dizer que Marta vai em busca de Maria. E vai dizer, o mestre está aqui. E ele quer conversar com você. O texto não mostra esse diálogo de Jesus com Maria, com Marta dizendo, chama a tua irmã. Não aparece aqui. Mas é certo que Jesus chama, porque Marta diz. Agora, o que é interessante nós entendermos é que Jesus está procurando Maria. Por quê? Porque é a inconsolada, é a abalada, é a que perdeu as estruturas, é a que sumiu o chão embaixo dela. Será que eu estou falando com alguém aqui essa noite? É aquela que abre o aplicativo do celular e olha a conta bancária e fica assustada. É aquela que olha para a empresa quando entra lá todo dia e diz, Senhor, não aguento mais, cadê os clientes? Maria representa a imagem de quem está sem esperança, quem está abalado pelas circunstâncias que estão acontecendo ao seu redor. Aí Jesus diz, chama ela que eu quero falar com ela. Chama ela que eu quero conversar com ela. Mas ela, não, mas é com ela mesmo que eu tenho uma palavra essa noite para a vida dela. Manda ela vir que eu quero conversar com ela. Manda ela vir que eu quero falar com ela. Ela ficou sem base, mas eu sou base para a vida dela. Ela está sem estrutura, mas eu sou estrutura para a vida dela. Ela ficou sem chão, mas foi por um momento. Eu estou aqui e eu serei base para a vida dela. Maria chega, procura os pés do Senhor e diz, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus se comove, não vamos entrar nesses méritos. Pergunta em seguida o endereço aonde está sepultado o moço. E no versículo 39,
à frente do túmulo, que naquela época era colocada uma pedra, naturalmente para proteger o corpo das intempéries da natureza, para também não haver extravios por questão dos animais, vários outros aspectos, para preservação. Jesus está na frente do túmulo e ele diz: tirem a pedra. Há um diálogo ali, cheira mal, porque a substância aromática depois de 4 dias já não estava fazendo efeito. O corpo estava em estado de putrefação ou decomposição. E se eu tivesse até mais tempo, eu iria até aplicar. Muitas das vezes nós ficamos aplicando jeitinhos, né? Não, vamos dar um jeitinho aqui, vamos dar um jeitinho aqui. Só que o jeitinho sem a presença de Jesus só vai adiar o problema. Nós ficamos colocando pedra em situações que não foram resolvidas. E Jesus está dizendo: tira ela para resolver o que está lá dentro. Esse é assunto para outro dia. Mas aí, a pedra é removida. E quando a pedra foi removida, e eu termino aqui para nós orarmos, o texto vai dizer que Jesus falou com o Pai. As tragédias que nos atingem não têm a última palavra na nossa vida. A base do nosso desespero é a nossa falta de confiança. E sabe por que você está nesse culto aqui hoje? Porque Deus quer aumentar a tua fé. Jesus não falou diretamente com o morto, mas falou primeiro com o Pai. Porque antes de nós conversarmos com os mortos dessa geração, precisamos falar com Deus. Não adianta falar com esse marido morto, ele não vai te ouvir não. Não adianta falar com esse filho morto, ele não vai te ouvir. Você tem que falar com o Pai primeiro. Falar com o Pai primeiro. A pedra foi removida, Jesus falou com o Pai. O defunto está lá, mas Jesus falou com o Pai. Pai, graças te dou porque me ouviste. É interessante dizer que tem morto às vezes que ouve Jesus e tem vivo que não escuta. Mas é outro assunto isso aí também. Mas ele falou com o Pai e disse: Pai, graças te dou. Como é que alguém agradece uma coisa que não aconteceu? É o segredo da vitória. Então para de reclamar, de murmurar. Para de dizer assim: eu vou dar um culto de ação de graça. Dá o culto logo, antes de acontecer. Porque o segredo do teu milagre é agradecer antes de ter recebido. Isso não é a primeira vez que acontece. A multiplicação de pães e peixes, a mesma coisa, 5.000 pessoas na frente de Jesus. Ele pega os pães e os peixes, levanta para o céu e diz: Pai, graças te dou. Então passe a ser mais grato, porque há um poder secreto que se manifesta na vida daqueles que são gratos. Se coloque de pé em nome de Jesus.